A frase "ninguém vai ao Pai, a não ser por mim", atribuída a Jesus, carrega uma profundidade teológica e espiritual que vai além da simples ideia de um caminho exclusivo para a salvação. Ela está intimamente ligada ao conceito de como a humanidade pode alcançar a união com Deus e atingir a verdadeira perfeição espiritual. Jesus, com sua vida e seus ensinamentos, tornou-se o modelo de como o ser humano pode realizar essa jornada transformadora. A busca por Deus, em muitas tradições religiosas, é vista como a meta última da jornada espiritual, o ponto culminante onde o espírito retorna à sua origem divina. No entanto, para alcançar essa união, é necessário um processo de purificação e transformação interior, e a mensagem de Jesus aponta para o único caminho capaz de levar a essa realização, o qual é representado pelo Cristo. O caminho, ao qual ele se refere, não é apenas uma questão de seguir normas ou preceitos externos, mas sim internalizar um processo profundo de mudança, onde o amor e a vivência de seus ensinamentos se tornam um norte para a alma humana. Esse caminho, então, é a vivência contínua de uma transformação espiritual, onde a natureza inferior do ser humano vai sendo depurada para que, por meio da pureza e da elevação espiritual, o ser possa se unir novamente com a fonte divina, o Pai. Primeiramente, é importante compreender o que significa Pai no contexto de Jesus, pois essa expressão se refere a Deus, a origem de toda a criação e o princípio último da existência de tudo que existe. Deus é visto como o Criador Supremo, o princípio de toda a vida e o objetivo final de toda a jornada espiritual. Para muitos, alcançar Deus é o propósito mais elevado, a realização máxima de uma existência que, após passagens de aprendizado e evolução, culmina no reencontro com a fonte divina. No entanto, a afirmação de que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, sublinha que esse caminho de volta à união com Deus não é automático, nem simples, e requer um intermediário essencial. Esse intermediário, no caso, não é uma simples figura externa, mas é o próprio Cristo, que em sua natureza divina é o ponto de conexão entre o humano e o divino. Cristo, com sua manifestação de amor incondicional, é a ponte que permite ao ser humano ultrapassar as limitações de sua própria condição terrena, suas fraquezas e seus apegos materiais. Através de sua vida e de seu exemplo, Jesus demonstrou o modelo a ser seguido para que o ser humano possa alcançar essa união, superando os limites impostos pelo ego e pela matéria, e se aproximando de sua verdadeira essência divina. Essa conexão com Deus, representada pelo Cristo, é a única maneira pela qual o ser humano pode alcançar o objetivo supremo de sua existência, a verdadeira libertação espiritual. A vida de Jesus, então, torna-se o exemplo perfeito de como o ser humano pode seguir esse caminho e alcançar a união com Deus. Ele não apenas apontou um caminho, mas se tornou o próprio caminho a ser seguido, exemplificando como a humanidade pode viver os ensinamentos divinos em um contexto de verdadeira transformação. A mensagem de Jesus estava centrada no amor, no perdão, na humildade, no desapego dos bens materiais e na busca pela pureza interior. Ele ensinou que o amor incondicional é o principal ponto de conexão com Deus, o fator essencial para transcender as limitações humanas. Essa vivência do amor, de maneira prática e constante, torna-se o caminho para a verdadeira salvação e união com o Pai. A afirmação de Jesus, então, não é apenas um apelo para que sigamos suas palavras, mas um convite para que nos tornemos uma manifestação desse amor divino, tal como ele fez. A jornada espiritual do ser humano não se dá por meio de observâncias externas ou ações que busquem agradar a Deus de maneira superficial, mas por uma transformação profunda do interior, que reflete o amor de Cristo. Ao seguir esse caminho, os seres humanos podem deixar para trás a identidade egoica e carnal e se aproximar de sua verdadeira essência espiritual, que é a mesma essência de Deus. A ideia de que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, enfatiza ainda que a salvação e a união com Deus não são algo que se possa alcançar através de esforços egoístas ou por meios isolados. Ela destaca a necessidade da transformação espiritual, do autoconhecimento e da superação das limitações do ego. Para isso, é necessário se despojar das paixões, dos desejos materiais e das ambições que prendem a alma às ilusões da matéria. A metáfora do homem velho que precisa ser superado é um reflexo dessa jornada de purificação. O homem velho é aquele que está imerso nos desejos e nas limitações físicas e psíquicas, o ser que vive em função do ego e das necessidades materiais. Para alcançar Deus, esse ser precisa morrer simbolicamente,
ou seja, precisa abrir mão dessas velhas formas de pensamento e comportamento que o aprisionam à carne e à matéria. O homem novo, por sua vez, é aquele que renasce para uma vida espiritual verdadeira, aquele que vive de acordo com os princípios divinos e transcende o ego em busca da perfeição. A afirmação de Jesus, ao falar sobre ser o caminho, a verdade e a vida, remete exatamente a essa mudança de paradigma. Jesus, como Cristo, representa essa nova vida, e seguir suas pegadas significa passar por uma transformação interior, onde o ser humano vai se tornando cada vez mais semelhante à sua natureza divina, um reflexo do próprio Cristo. Além disso, essa frase não deve ser interpretada de maneira isolada ou como um caminho único e exclusivo, mas como uma expressão profunda do que significa a verdadeira comunhão com Deus. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, não é apenas uma afirmação de um caminho exclusivo, mas uma explicação de que, para alcançar a salvação e a união com Deus, o ser humano precisa incorporar os princípios do amor incondicional, do perdão e da humildade. Cristo é o modelo perfeito desses princípios, e viver de acordo com ele é viver de acordo com a verdade divina. Quando Jesus diz que é o caminho, ele está nos convidando a seguir seus passos de total entrega ao amor, de perdão sem limites e de desapego dos desejos materiais. O caminho é o processo de transformação que acontece quando o ser humano se entrega ao amor incondicional e se desprende dos apegos mundanos. Isso não significa que haja um único caminho físico ou material que devemos seguir, mas que a verdadeira jornada é interior e espiritual. Essa jornada leva o ser humano a se libertar das limitações do ego e das paixões, e a se aproximar de sua verdadeira natureza divina, que é a essência de Deus. Portanto, a frase "ninguém vai ao Pai, a não ser por mim" não deve ser vista como uma imposição ou uma barreira, mas como uma grande oportunidade para o ser humano se transformar e alcançar a união com Deus. Jesus nos mostrou o caminho, e esse caminho é um caminho de amor, de perdão e de humildade, que leva à verdadeira liberdade espiritual. Quando Jesus afirma que ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, ele está nos chamando para a jornada de autotransformação, onde devemos nos livrar das limitações do ego e viver conforme os princípios divinos. Ao seguir o exemplo de Cristo, o ser humano pode finalmente se libertar das limitações da matéria e alcançar a união com Deus, que é o objetivo final de toda a criação e de toda a evolução espiritual. Essa jornada não é fácil, mas é a única que leva à verdadeira paz, à verdadeira liberdade e à verdadeira realização espiritual. Se você se inspirou pela mensagem de Jesus e quer continuar aprendendo sobre o caminho para a união com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa palavra de transformação espiritual. Vamos juntos nessa jornada!